dando prosseguimento ao processo de, como diria o poeta, lavrar o campo, limpar a casa e deixar a mesa posta com cada coisa em seu lugar, no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês qual é a meta literária desta pessoa que vos fala agora em 2022. Eu costumo dizer que esse momento de fazer a meta é o momento das grandes esperanças, então a gente acredita que vai conseguir ler tudo aquilo que se propõe e esse tipo de coisa. E exatamente por conta disso é preciso ter cuidado para que no fim do ano a gente não chegue ao momento das ilusões perdidas, que é quando a gente percebe que não conseguiu ler tudo aquilo que havia planejado. Entretanto, eu sempre encaro a meta muito mais como uma possibilidade do que como uma obrigação. Então, eu espero que você também tenha esse tipo de relação com as suas leituras. Então, quando chega no fim do ano e eu não conseguir ler algum livro, eu não me desespero, nem tampouco me martirizo. Eu penso, tudo bem, o ano que vem eu leio, ou então em algum outro momento eu leio, porque eu acho que as nossas leituras, no mais das vezes, ou enfim, na maioria das vezes, elas devem ser feitas muito mais pensando no prazer que elas podem nos dar do que, enfim, se a gente for encará-las única e exclusivamente como obrigações. Antes de qualquer coisa, vocês sabem da obra aqui do lado, né? Mas é bom falar em todos os vídeos. Está tendo uma obra aqui ao lado. Quando eu não estou fazendo nada, quando estou fazendo qualquer outra coisa da minha vida, é um silêncio sepulcral. Quando eu sento aqui para gravar, eles ligam máquinas, etc, etc, etc. Então, eventualmente, você pode escutar algum ruído e eu espero que esses ruídos não interfiram aqui na qualidade, na sua experiência assistindo a este vídeo. Falando nessa sua experiência assistindo aos meus vídeos, se você aí tiver condições e se você aí gostar do conteúdo que você assiste por aqui, considere patrocinar este canal, apoiar este canal. Eu vou deixar lá embaixo o link para um site onde constam vários planos de apoio, digamos assim, e assim você consegue investir um pouquinho aqui e me ajudar a continuar com esse conteúdo, que é um conteúdo que exige muito, dá muito trabalho, né? Quem acompanha o canal há algum tempo sabe que eu sempre tento ler algum texto teórico e nem sempre os textos teóricos são fáceis. Então isso demanda certo tempo e é um tempo que hoje em dia, por exemplo, eu não tenho nenhum retorno, nenhum tipo de retorno em relação ao tempo que eu invisto aqui no canal, mesmo porque sou eu quem edita os vídeos, etc, etc. Então, se você quiser e puder me apoiar, eu vou ficar muito agradecido em relação a isso, certo? Então, sem mais delongas, lembra que eu falei agora há pouco que eu encaro essas leituras da meta como leituras que eu faria por prazer. Exatamente por conta disso, eu procuro sempre colocar na meta livros de autores que eu sei que eu fatalmente leria em algum momento do ano. E, inclusive, em alguns momentos eu coloco até releituras possíveis, por que não? Porque eu acho que sempre que a gente relê um livro, coisas novas acabam vindo à tona. Não por acaso, vários dos meus vídeos mais antigos eu acabei refazendo conforme o tempo passou, porque, enfim, essa passagem do tempo confere mais segurança, mais maturidade aos comentários. Pensando nisso, o primeiro livro que eu vou mostrar aqui para vocês chama-se Cadáver Esquisito, é um romance da Agustina Basterrica. Enfim, é um livro que só se encontra em espanhol e em inglês, essa minha edição aqui é em espanhol. E eu li este livro em 2020. Só que eu li o livro em PDF, eu comprei o e-book, e daí, enfim, gostei bastante daquela leitura, mas eu não gostei da experiência de leitura, porque quem aí me acompanha há algum tempo sabe que eu não consigo ler da mesma maneira em PDF, em dispositivos como Kindle, esses leitores digitais. Eu tenho um, mas eu não consigo me adaptar àquilo. Não sei exatamente porque eu não rendo o mesmo. A minha vista fica, os meus olhos ficam cansados muito rápido. Então, a experiência de ler o livro não foi tão boa, ainda que eu tenha gostado muito do livro. Tanto é assim que eu acabei nem trazendo comentários ao livro aqui para o canal.
E visando então dar essa segunda chance ao livro, porque é um livro que vale muito a pena, eu acabei colocando ele aqui, comprei ele fisicamente e acabei colocando ele aqui na meta literária deste ano de 2022, porque eu pretendo reler e comentá-lo, relê-lo e comentá-lo aqui no canal para vocês, certo? Em 2020 também, eu tinha lido um livro da Laura Restrepo chamado Os Divinos. É um livro que tem um tema bastante pesado. E daí algumas pessoas depois me disseram: nossa, Nicolas, você vai gostar muito de um livro da Cláudia Pinheiro chamado Catedrais. E daí eu acabei, enfim, essa minha edição é a edição em espanhol também. Eu acabei indo atrás, comprei o livro e coloquei aqui nessa meta. E só de ler aqui as informações já descobri que esse realmente é mais um livro que trata de um crime pesado. Então, haja estômago, mas eu resolvi aceitar aqui, digamos, essa incumbência. Então, várias pessoas me indicaram, então não vou agradecer apenas a uma ou outra. Se você aí é uma das pessoas que mencionou este livro para mim, muito obrigado. Vamos ver se eu consigo passar por ele. Ainda pensando nesses textos que as pessoas me recomendam com muita veemência, no ano passado foi publicado aqui no Brasil um romance da Samantha Schweblin, que é uma autora argentina contemporânea da qual eu gosto muito, chamado Kentucky. E daí muita gente leu o livro e falou: Nicolas, você precisa ler este romance também. E daí ficaram insistindo: leia, 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 até que eu fui atrás aqui. Mas eu comprei nessa edição em espanhol, porque quando eu fui comprar o livro, eu paguei, acho que foi R$27 nessa edição aqui, numa daquelas promoções malucas que a gente encontra de vez em quando. E eu fiquei, na hora que eu vi que o texto no original estava por 27, 28, sei lá, não foi nem R$30. Eu falei assim: não, então eu vou comprar na edição original mesmo. E só de ler aqui a quarta capa eu já fiquei muito intrigado com a história. A Samantha, ela tem um estilo de escrita que é muito interessante e ela flerta muito com aquele fantástico do Cortázar, por exemplo. Então eu já fiquei compelido a fazer com que este livro furasse a fila, e exatamente por conta disso eu já resolvi colocá-lo aqui na minha meta literária deste ano, que ora se inicia. Bom, ano passado eu li uma novela da Nona Fernandes chamada Space Invaders e fui arrebatado por aquele texto. Era um texto que eu já conhecia de ouvir falar, porque a Patti Smith vive indicando aquele livro em vários lugares. E daí então eu li o livro, gostei muito e fui ávido atrás de outras coisas da mesma autora. E por isso acabei adquirindo aqui The Twilight Zone, que é outro romance dela, mas essa minha edição está em inglês. Inclusive eu comprei ela junto com este outro livro aqui. Comprei em inglês porque a edição em espanhol estava assim, R$280. Essa daqui estava 70. E daí, enfim, como os tempos não são fáceis, eu falei: não, então vou comprar em inglês mesmo. Na esperança de que publiquem esse livro também em português, quem sabe neste ano. Alô, alô, editora Moinhos, vamos ver aí se vocês conseguem publicar mais este livro da autora. Então comprei The Twilight Zone e já pelo título percebi que pelo visto é uma constante que essa autora estabeleça algum tipo de relação com objetos muito caros à cultura pop, né? Space Invaders retoma lá o jogo do Atari, The Twilight Zone retoma a série televisiva, né? Então fiquei muito curioso para saber como esse diálogo se dará aqui. Vamos ver em breve. Bom, tem um autor, só de eu falar tem um autor, algumas pessoas já sabem de que eu vou falar. Tem um autor que é o meu verdadeiro xodó de uns tempos para cá, de 2017 para cá. Sempre eu tenho que ler pelo menos um livro dele por ano. Estou falando do Henrique Villamatas. Qual que é o problema? O problema é que em 2020 eu enlouqueci, eu despiroquei e li 4 livros dele assim de uma vez só. 4 não, 5. E daí, o Henrique Villamatas, por mais que ele seja um autor que publicou muita coisa,
não tem muita coisa dele aqui no Brasil. E o que tem, eu já li. Então, só tem mais 1, 2, 3, 4 livros dele, que eu ainda não li. 5, na verdade, porque teve um que ele lançou em 2019, se não me engano. Mas, enfim. Daí, então, agora eu estou economizando os livros do Vila Matas. E daí, pensando nisso, eu coloquei só um livro dele na meta deste ano, que é aqui, o Lejos de Veracruz. Vamos ver se este livro aqui será tão bom quanto os outros. O Vila Matas, ele tem um estilo que me agrada muito, porque ele é um daqueles autores que falam muito sobre o processo de escrita literária. As obras dele estabelecem vários diálogos intertextuais, lembra muito a obra do Borges, que é outro dos meus autores favoritos. Então, eu sempre gosto de ler as coisas deste autor, mas esse livro, ele faz parte de um período dos anos 90 da obra do Vila Matas, que é um período do qual eu não gosto tanto. Não que eu não goste, mas eu não gosto tanto quanto os outros períodos, né, anteriores e posteriores aos anos 90. Vamos ver como será a minha relação com mais este romance do autor. Bom, outro autor que também entrou assim no meu radar nesses últimos anos foi o Roberto Bolanho. Ano passado eu li a literatura nazista na América, fiquei apaixonadíssimo, fui também arrebatado por aquele livro, e daí me falaram, olha Nicolas, existe uma espécie de continuação do Literatura Nazista na América, que é o Estrela Distante. Então eu acabei colocando este livro na meta literária deste ano. Enfim, sempre que eu leio alguma coisa do Bolanho, o livro automaticamente já entra para minha lista de melhores leituras. Vamos ver se dessa vez o autor continuará invicto. Bom, para além disso, pensando também em outra autora dessa vez, que também entrou no meu radar há algum tempo, li um livro dela em 2020, li um livro dela em 2021 e agora em 2022 eu vou ler o terceiro e último livro dessa espécie de trilogia que essa autora fez. Estou falando aqui de Precoce, da Ariana Harvix. Enfim, gostei muito dos outros livros dela, vamos ver como será a minha relação com mais este daqui. Que é um livro, diga-se de passagem, bem menor do que os outros, né? Ele tem menos de 70 páginas, então acho que eu vou ler em um sopro, porque a literatura dessa autora eu sempre consumo com uma voracidade muito grande, apesar de ser uma literatura bem densa e que toca em certos pontos muito, enfim, que nos fazem refletir sobre várias coisas. Bom, então está aqui o livro da Ariana. E dentro desse mesmo balaio de autores que eu costumo ler pelo menos um livro por ano, coloquei aqui o Yasunari Kawabata, que aparece dessa vez com O País das Neves. O Kawabata é o meu autor japonês, né, digamos assim, porque durante muito tempo as pessoas ficavam falando, olha Nicolas, por que você não lê literatura japonesa, etc. Aí eu fiz umas tentativas frustradas, né, li pelo menos um autor do qual eu li pelo menos um romance que eu detestei, e estava já pensando que nunca me reconciliaria com a literatura japonesa, até que o Kawabata apareceu na minha vida e eu comecei a ler os livros dele com um interesse crescente. Desde então, eu sempre costumo incluí-lo nas minhas metas literárias, e este já é o quarto livro deste autor que eu coloco, que eu trago aqui para o canal. Vamos ver como será. Que mais? Pensando ainda nesses meus vícios, Virginia Woolf é outra autora que sempre aparece por aqui. Tento ler também assim um livro dela por ano, ou um livro a cada 2 anos. Em 2020 eu li As Ondas, em 2021 eu li Ao Farol, e agora em 2022 eu pretendo ler Entre os Atos, que foi o último romance da autora, nessa minha edição pela Novo Século, que não é uma boa edição, né? Eu costumo reclamar bastante dessas edições dessa editora, mas se for o caso eu faço como fiz de outras vezes, que é ler o texto no original, porque eu tenho também essa edição aqui, né? E nessa edição também consta este que foi, como eu disse, o último livro da Virginia Woolf. Enfim, vamos ver como será. Eu tive que fazer uma pausa aqui de algum tempo, mas graças à mágica da edição, você provavelmente nem teria notado isso.
Quer dizer, talvez teria, porque provavelmente o enquadramento não é mais o mesmo. Mas enfim, antes de fazer a pausa, eu estava prestes a dizer a vocês que uma das minhas autoras contemporâneas favoritas é a Dulce Maria Cardoso, autora portuguesa que escreveu um dos meus romances preferidos, que é O Campo de Sangue. Depois de ter lido O Campo de Sangue, e aquele foi um livro para o qual fiz 2 vídeos aqui no canal, em um momento mais remoto e outro mais recentemente, em 2019, se não me engano. Depois de ter lido, então, e relido Campo de Sangue, li também um outro livro dela chamado O Retorno, e ela volta aqui a essa minha meta literária com os meus sentimentos. Só de eu olhar aqui meio por alto o livro, já percebi que o estilo dela aqui é bem diferente do estilo que ela usou nos outros livros, e essa é uma das marcas dessa autora, pelo que eu percebo. Cada livro dela é completamente diferente dos outros, e isso me atrai bastante nessa autora também. Então vamos ver como será a minha experiência aqui com os meus sentimentos da Dulce Maria Cardoso. Para além disso, no ano passado, ao longo do primeiro semestre, eu fiz uma série de vídeos indicando 13 textos da literatura russa e da literatura soviética. E naqueles vídeos, né, eu senti que ficou faltando uma autora contemporânea russa que eu acho assim fenomenal, mas que não havia sido publicada aqui no Brasil ainda. Eu tinha lido um livro dela em inglês apenas durante a graduação. Eis que no fim do ano passado, ou talvez não tão no fim assim, mas enfim, no segundo semestre do ano passado, a editora 34 publica Meninas, da Lyudmila Ulitskaya, ou algo que o valha, enfim. Então, assim que, tão logo eu vi que eles publicariam este livro, eu já tratei de reservar o meu exemplar para poder trazê-lo aqui para o canal, e resolvi colocá-lo, portanto, na minha meta deste ano. E falando ainda em literatura russa, soviética, etc e tal, resolvi colocar aqui este calhamaço do Vassili Grossman, chamado Vida e Destino. Quem me enviou este livro foi a Letícia Bonfim. Ela me enviou já faz uns 3 ou 4 anos. Enfim, desde então eu sempre começo a ler este livro e nunca consigo terminar por algum motivo que eu não sei muito bem qual é. Então, pensando nisso, eu resolvi não só trazê-lo aqui, mas estou cogitando inclusive a possibilidade de lermos este livro conjuntamente, porque sempre a gente faz esse tipo de leitura, né? Então, eu fiquei pensando que talvez seja muito interessante fazer essa leitura conjunta aqui de Vida e Destino, que é um livro consideravelmente grande. Então isso, de certa maneira, exige um pouco mais, talvez seja um bom tópico de discussão. Depois vocês digam a opinião de vocês lá embaixo, agora que estamos órfãos de Dostoiévski por aqui, não é? Ele que era o autor que nós líamos conjuntamente com mais frequência. Vamos continuar essa prática, mas agora vamos ver como será aqui, talvez com Vida e Destino do Vassili Grossman, e quem sabe assim eu consigo desencantar e finalmente terminar a leitura deste livro. E veja bem, eu sempre começo a ler o livro e estou gostando, mas aí aparecem outras coisas na frente, e daí eu vou acabando deixando o livro de lado, e eu não acho certo, enfim, tratar um livro tão bom quanto este daqui, ou pelo menos eu estava gostando muito até o momento em que eu li, dessa maneira de ir lendo meio picotado, enfim. Então resolvi reler inteiro e talvez façamos isso conjuntamente, certo? É isso então. Digam lá embaixo quais são os livros das suas metas literárias, se vocês fazem esse tipo de exercício de pensar em metas possíveis ou metas impossíveis em alguns casos. É isso então. Como eu disse no início do vídeo, se você puder e quiser apoiar este canal, sinta-se à vontade. Eu vou agradecer muito caso você faça isso. Vou deixar o link para o apoio lá embaixo, certo? É isso então. Vemo-nos nos próximos vídeos e um amplexo.